Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Vozes do MS, pela plataforma do jornal O Estado. Eu sou a Sargento Betânia, é uma grande satisfação tê-los aqui conosco. Os nossos conteúdos vocês poderão acessar através do Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Acessa lá. Aproveitando também o ensejo, já dá um joinha aí, curte o nosso material, o nosso conteúdo e compartilha também para que outras famílias, para que conheçam um pouco mais do nosso trabalho. E hoje o nosso tema, um tema muito importante, de grande relevância no Estado, lembrando que é o primeiro episódio, nós teremos 3 episódios com o tema drogas, da euforia à destruição. E eu quero convidar vocês para que venham comigo conhecer as minhas convidadas e, primeiramente, agradecê-las por estarem aqui comigo. Eu tenho aqui à minha frente a Juliana, que é agente comunitária de saúde, é mãe, esposa, moradora ali também da região do Tiradentes. Agradecer também, seja muito bem-vinda, dona Célia. Eu sei que para que a senhora estivesse aqui hoje conosco foi uma luta, né? A senhora venceu alguns leões, para conseguir chegar até aqui. Depois a gente vai conversar um pouquinho, Muito obrigada, essas mulheres fortes, batalhadoras. E a nossa intenção aqui é, de fato, mostrar para a população, compartilhar o que elas vêm vivenciando, a problemática que hoje não é somente da Juliana ou da dona Célia. A gente quer levar para que toda a sociedade entenda que o problema das drogas é um problema muito mais além do que muitos pensam, E, de alguma forma, toda a sociedade precisa estar engajada para que, de fato, a gente possa, juntas, além de passar aqui a experiência, essa vivência que elas têm, que vem enfrentando, mas também, ao mesmo tempo, buscar mecanismo, cobrar políticas públicas para que possam parar esse dependente químico, a família do dependente químico. Então, o nosso papo hoje aqui é com relação às drogas. Então, não perca os próximos episódios e, desde já, muito obrigado por vocês acompanhar o nosso trabalho. Vamos começar aqui com a dona Célia. Pode ser, dona Célia? A primeira, eu sei que a senhora, além de mãe, também é avó e ainda encontrou um tempinho para servir ao próximo, além de toda a dificuldade, a problemática que a senhora vai nos relatar, que é enfrentar, ter um dependente químico dentro de casa. A senhora ainda serve, ao próximo, porque é presidente do Clube de Mães, não é, do Celina Jalad? Isso. E como que começou esse trabalho da senhora? Quanto tempo? Bom, nós temos, primeiramente, boa tarde para todos os espectadores. Boa tarde, Betânia. Boa tarde. E, primeiramente, a gente começou com uma força de vontade, Meu sonho toda a vida foi de cuidar das pessoas, poder dar o melhor para as pessoas. E foi aí que eu ingressei em ser presidente de Clube de Mãe do bairro Celina Jalad. É luta? É. E é uma região uma região muito perigosa. Muitos não querem olhar para o nosso bairro, porque vê que a criminalidade é muito, Mas ali eu tive força e vontade. São 250 famílias que eu tomo de 250 conta, famílias. Fora disso, ainda tem filhos, 11 netos para a glória do Senhor. 11 netos, dona Célia. Eita, mulher poeta, hein? Filhas usuárias, Enfim, eu enfrento uma barra, mas consigo vencer com a ajuda do Todo-Poderoso. Ah, mas que coisa boa, viu? E o que a gente quer passar, dona Célia, mostrar que tem essas inúmeras dificuldades, mas que vocês vêm enfrentando e que o relato de vocês aqui hoje também possa servir como uma orientação, um alerta para as outras famílias, para que eles consigam identificar a questão da droga, quando ela começa a bater na porta, nossa, que enquanto mãe também, a gente também tem essa preocupação, E eu que lido também com segurança pública, a gente acaba que no dia a dia também se deparando com essa problemática, só que daí a gente tenta olhar também para uma outra premissa, a parte da prevenção. E é o que eu estou tentando fazer com esse trabalho também, trazendo vocês aqui. E aí, aproveitando, Juliana, que ela comentou do trabalho dela na região do Celina Jalad, que é um bairro que a gente sabe que enfrenta, dona Célia, muita dificuldade, a parte estrutural, de não ter um lazer para as crianças, não tem, assim, uma escola próxima. A senhora estava me relatando que o seu filho, tem que caminhar vários quilômetros muito cedo, para poder chegar até a escola, essa dificuldade. E se não tiver
esse acompanhamento da família, muitas vezes na metade do caminho ali pode encontrar as más influências, não é mesmo? Exatamente. E quando que foi que, dentro do seu ambiente familiar, quem é o seu familiar que hoje passa por essa problemática da questão das drogas? É um filho, é um neto? É uma filha não, 2 filhas, né? 2 filhas. Inclusive, uma é mãe de 6 filhos, a outra mãe de 5. E quando que assim começou os primeiros sinais, dona Célia? Quando que a senhora notou, com quantos anos a senhora identificou que, né, que a sua filha ela estava fazendo uso de algum tipo de substância? E isso há quanto tempo? Bom, foi de 2015 para cá. Uhum. Quando nós morávamos aqui no bairro Caiçara, não tinha nada disso. Era 1000 felicidade. Inclusive, hoje, eu e elas mesmas abrem a boca e nós dizem, antes nós éramos felizes e não sabíamos. Então, depois que fomos para esse bairro lá, desmoronou. Venderam casa, largaram o esposo. Né? Conclusão, eu que tive que assumir, ficar com as crianças. E o que a senhora atribui, assim, que levou a essa experiência, essa curiosidade, o que despertou, né, nelas esse interesse para chegar até as drogas? Hoje a senhora poderia dizer que tipo de droga ela faz uso? Sim. A primeira coisa que eu acho, o meu modo de pensar, é má companhia, influência na amizade. Aí a amizade faz com que você vá fazer isso. Ah, você é besta, você não quer provar isso é gostoso. Foi quando elas começaram na cocaína. Ela já começou pela cocaína? Já começou pela cocaína. Aí foi para cocaína, da cocaína ali na Fuga dos outros, um fuma um baseado daqui, também começou a fumar um baseado. Hoje, para o azar, se encontra na pasta básica, que é a pedra, né? Sim. Que tudo que tem dentro de casa trabalha o máximo, mas não para botar dentro de casa. Anda que nem lobinho para cima e para baixo a noite todinha. E ela tem quantos filhos? Ela tem 6 filhos, a outra tem 5 filhos. 5 filhos. E ambas, né? Ambas é a questão da pasta base? Não, uma continua na cocaína e bebida. A outra na pasta básica. Se beber, ela enlouquece. É porque diz quando tem esse cruzamento ali, né? Que junta tanto a dependência do álcool com a droga ilícita, o resultado ele é muito mais agressivo, não é? Inclusive, teve um sábado desse, não, uma sexta-feira dessa, que eu não aguentei. Sim. Ela não fez uso de droga de jeito nenhum, mas fez uso de bebida. Então, ela não pode beber. Quando ela bebe, ela dá convulsão. Nossa. E fica braba. E agride. E agride, me deu 2 voadoras, só que não pegou em mim, para a glória de Deus, né? Sim. E tive que chamar bombeiro, né? E o bombeiro a levou. Sim. E no outro dia, quando chegou em casa, os meus vizinhos comentando para ela me pedindo perdão, mãe, eu não me lembro. Então, isso é muito, muito, muito agravante para nós, mãe de família, para nós do lar, que temos criança. Eu peço também, eu exijo, e o bairro também exige, eu acho que muitas outras pessoas, que tivesse um meio para colocar eles lá dentro de uma clínica para poder ver se livrava dessa coisa, porque... É triste, né? E assim, eu acredito que o dependente químico ele se torna um escravo, né? É escravo, minha filha. Os pés, você precisa ver os pés, as unhas. São moças bonitas, são lindas, minhas filhas. Deixa eu puxar para a conversa aqui também a Juliana, para ela falar um pouquinho. Relata para a gente, Juliana, porque você também passa, você enfrenta, e eu acredito que você também entenda como ninguém o que a dona Célia está nos descrevendo aqui, como tantas outras famílias, né, Brasil afora, do nosso estado de Mato Grosso do Sul, nesse momento que nos acompanha, deve estar se vendo na história de vocês. Por quê? Porque não é fácil, né? Dentro da sua família, quem é, Juliana, que vocês enfrentam? É o meu irmão. O seu irmão? Meu irmão. E ele tem quantos anos hoje? Ele está com 40 anos hoje. E ele começou a usar desde quando? Ele começou a usar
usar com 18 anos. Que tipo, né, usar, mas que tipo de entorpecente, que tipo de droga que ele teve acesso? Logo de começo ele teve acesso ao cigarro. Ao cigarro. E logo depois já foi para maconha. E lembrando, fazendo uma ressalva, você falando disso, hoje a gente fala muito das drogas ilícitas, né? Cocaína, crack, maconha, mas a gente acaba se esquecendo, né, Juliana e Dona Célia, para vocês que nos acompanham, das drogas lícitas, que é o álcool, o cigarro, e as pessoas têm aquela percepção muitas vezes assim enganosa, né? Que fala assim, não causa dependência, não vai trazer nenhum tipo de transtorno. E no seu caso, como de tantos outros, Juliana, você relata aí pra gente que ele começou o quê? O cigarro, foi para maconha. Para maconha, que pensa também que a maconha não traz nenhum tipo de problema, não causa dependência, e daí? Ele foi para cocaína. Para e depois cocaína. Pra pasta base. Que chega num nível bem mais assim degradante, né? Quando chega na questão da pasta base, não é isso? Que é o subproduto mesmo das drogas. Ali mistura-se tudo, né? Composição terrível. E aí? E assim, aí a partir de uns 35, 36 anos ele começou a usar bebida alcoólica também, porque antes ele não bebia. E ele relata assim que a bebida para ele ainda é pior. Ele Sim. fala que a bebida para ele ainda é pior, porque a bebida não deixa você lembrar o que acontece. Ele falou que uma pessoa que bebe, ela é capaz até de matar o outro e dormir ali junto. Nossa, ele falou que a droga ainda fica mais, né, mais realista assim do que a bebida. E o seu irmão, você estava me falando que ele já foi casado, tem filhos, não é? Ele casou com uma moça, ele conheceu uma moça, né? Uhum. No lugar onde ele estava procurando, no meio dele se libertar das drogas, acabou conhecendo uma moça também, né? Que estava em busca do mesmo, né? Que ele. Se casaram e aí tiveram 2 filhos. E ela é dependente também. Sim. E aí se casaram, ela já tem uma história que já tinha 7 filhos e acabou tendo mais 2 filhos com ele. Ela tinha quantos filhos? 7. Tinha 7 e com ele mais 2, ou seja, são 9 crianças. E nesse ambiente ali, da questão ali, do ambiente assim, nocivo, que é a questão das drogas. Porque, né, Dona Célia, se torna um ambiente, que eu penso, né? Que o dependente químico não é ele só que adoece, porque a família acaba que adoecendo, não é? A luta, o sofrimento, a angústia, para uma mãe, não é? Você deve ficar, tem dias sem chão, sem saber aonde buscar, né? Essa ajuda. E eles conviveram quanto tempo? Eles ficaram ainda juntos 2 anos, 2 anos e meio. E as crianças hoje, eles continuam juntos, se separaram? Eles acabaram se separando, ela acabou indo embora da casa e ele foi conviver com a minha mãe, de lá ele foi roubar, né, para manter o vício, né, e acabou sendo preso. Ficou preso por 3 meses e tá solto, agora tá na rua de novo, usando droga. E nesse meio de tempo, o conselho tutelar, né, foi até minha mãe, onde ele tinha deixado as crianças. Sim. E levou as crianças pro abrigo. Aí uma irmã, né, lá de Goiás, entrou com pedido de guarda e veio e pegou as crianças, levou com ela. As 2 crianças com a minha irmã, né? E assim, mesmo ela tendo esse histórico de dependente química, com 9 filhos, não tendo uma estrutura familiar adequada, não se cogitou a possibilidade de um planejamento familiar, de fazer um acompanhamento para que não viesse mais, não tem condições, né, esse ambiente de poder gerar ali uma criança e está sujeito a isso. Já se pensou algo nesse sentido também? Assim, a Cristiane ela foi orientada a fazer um planejamento familiar, mas devido a protocolos, nunca foi feito esse procedimento, né? Você fala que a dificuldade... Ela fez um planejamento, participou das palestras, tudo, mas como ela teve uma antecipação da gravidez, então faltou um carimbo e ela não pôde fazer a laqueadura. Aí da segunda vez, algum profissional acabou esquecendo um carimbinho. E novamente ela não conseguiu. E essa moça tá aí, né? A qualquer momento ela engravida novamente, né? Voltando, Dona Célia, na senhora, com as suas filhas, hoje, dentro de casa, né? A senhora já tentou alguma vez buscar algum tipo de acolhimento, algum tipo de internação, de acompanhamento para elas? Sim. Ela teve uma que foi internada na Clínica da Alma, né? Sim, Clínica da Alma. Passou
6 meses, voltou super legal, até demais, linda, viu? Só que voltou novamente para o mesmo bairro. E aquele Entendo. bairro é só Jesus na causa. Eu Aí fiz voltou algumas... novamente. Só que não está no fundo ainda. Glória a Deus Aham. que não está no fundo, né? Mas a outra não. A outra nunca, que usa pasta básica, nunca. Eu tentei colocar ela falou assim, não. Quando eu fui usar, ninguém me botou numa clínica para me usar. E na hora que eu quiser parar, eu paro. Digo, minha filha é diferente. Ela é uma gospel da Casa do Senhor. A outra é uma missionária da Casa do Senhor. Conhece a verdade. Mas só que tão Sim. cega e sendo escrava por Satanás, né? Eu acho que o primeiro passo, assim, é elas se darem conta que precisa de ajuda, Com certeza. que precisa, né, encontrar de acompanhamento. acompanhamento. Com esse primeiro episódio, nós vamos trazer mais 2, né? Espero que vocês também estejam ligadinhos e acompanhando. Mas vamos trazer pessoas aqui que vão relatar também que elas conseguiram vencer esse vício e hoje estão aí ajudando outras pessoas a se libertarem também. E elas me relatam que em muitos casos, se tivesse havido o poder público ali junto, ao acolhimento a essas famílias, essas crianças, que nem no bairro da senhora mesmo, né? Ali a gente não vê que não tem uma creche, um CEINF que comporte todo aquele público de crianças, né? A escola é longe. Eu vejo lá, eu passei por lá algumas vezes, né, na questão de policiamento, não tem uma praça pública ali para essas crianças brincarem. Elas ficam dentro de casa. Ou vai para a rua e acaba tendo contato, né, com as más influências, mau exemplo. E não deve ser diferente também no Tiradentes, né? No nosso bairro também. Assim, nós já temos sorte que temos muitas praças, temos muitos projetos na região do Tiradentes, tem muitos projetos. E assim, o meu irmão, né, já foi com 18 anos e eu também criei um menino, né, ali na minha região. A minha região onde eu moro se chama Quina. É a Quina do Tiradentes. É onde eles falam, próximo ali onde eles falam Beco do Tiradentes, não é isso? Eu trabalho no Beco. No Beco, né? Eu trabalho no Beco e sou moradora da Quina, que são 2 regiões bem, né, bem faladas aqui, né? Sim. E assim, consegui criar um também, mas deu certo. E o que você diria para quem nos acompanha, para tantas famílias que hoje também está num bairro, digamos, né, que passa por inúmeras dificuldades, que é esquecido pelo poder público, né? Porque principalmente lá o Celina Jalade, né, dona Celina? Com certeza. As coisas, o que acontece? Você precisa ali do mínimo de condições e acaba que não tendo. O que você diria, Juliana? Qual o conselho que você daria para essas famílias, para essas mães que hoje enfrentam isso, que precisam trabalhar, mas que infelizmente não têm onde deixar os seus filhos, porque vai procurar uma vaga no CEIF e não tem, ou não tem um CEIF próximo, tem que se deslocar vários quilômetros para poder chegar, várias conduções, e acaba que ela tem que escolher, ou ela põe, né, a comida dentro de casa, vai trabalhar, ou ela, né, acaba ficando dentro de casa com os filhos. Passa necessidade. O que você diria nesse caso para criar um filho numa região como essa? Olha, eu assim, como agente comunitária, né? Então assim, eu ia em muitas casas, assim, e tem uma convivência assim com as vizinhanças, então a gente tinha uns combinados. Quem tivesse, cuidasse as crianças, né? Sim. E assim, antes de eu ser agente comunitária, eu ficava com muitas crianças na minha casa. E sempre assim, tem aquelas crianças que é mais sapecas que as pessoas julgam que ele vai entortar, né? Uhum. Então assim, sempre eu fiz questão de acolher esses. Porque se você não acolher aquela criança que desde pequenininho ele já é sapeca, ele é, né, ele é briguento, ele, né, não aceita tudo. Então assim, no meu quarteirão, as crianças que eram mais sapecas, eu os acolhia. E dessa nossa região da Quina, hoje nós temos formando de medicina na Universidade Federal. Viu que bênção? E foi criança, assim, E foi criança que era sapeca, que todo mundo achava que ele ia, não. Hoje ele está, né, fazendo faculdade de medicina. Então, assim, o vizinho, ele tem que ajudar você no período que ele está em casa. Se você vai trabalhar, se ele vê uma criança sua que está um quarteirão fora do que ele mora,
Ele tem que falar, meu filho, vai para sua casa. Ou leva ele para onde você estiver, traz ele para casa para brincar com o seu, para você estar ali de olho, porque é uma forma de você ajudar, eu vejo isso. É um sentimento de É um viver em sentimento, comunidade, porque né? se você não conseguir querer o bem-estar do seu vizinho, que é o seu parente mais próximo, né? Como que você vai ser? Então a gente tem que ajudar. Eu como mãe, né? Como mãe, como moradora, como vizinha, eu vejo isso. E a gente como mãe, né, eu penso o que a gente não quer para os nossos filhos, né? A gente tem que... A gente também não quer para os filhos dos outros. Porque então, muitas das vezes tem gente que pensa só em acionar conselho. Não, nem tudo é o conselho. Que nem assim, eu na minha área como, né, como profissional, assim, teve muitos casos de casos assim que tem 8 crianças. O vizinho chamar o conselho tutelar porque tem choro. Eu falei para a moradora, eu falei assim, mas fulana, por que você não foi lá ver se ele estava precisando de um colinho, a mãe está ocupada com outro, está fazendo uma comida, vai lá e dá uma ajuda, não fica acionando o conselho porque é um choro, vai lá ver o que está acontecendo, né? Então esse olhar também, a gente, né, como... porque e tem no que caso ajudar. do seu irmão, né? Quando que vocês perceberam que ele começou a ter acesso a essa droga, a droga, digamos, ilícita, né? Porque a droga lícita, acho que acaba que, né? Você vê, a pessoa está usando, mas de maneira socialmente, né? Mas com relação à droga ilícita, como que chegou isso até vocês? Eu vi, assim, que ele, às vezes saía, assim, umas 6, 7 horas da noite, chegava umas 8h30, ele passava muito rápido por mim, assim, na sala. Sim. Sabe, assim, não queria muito me olhar, sendo que ele sempre olhava. Aí ele começou a passar... Mudou o comportamento. Mudou, ficou assim um pouco mais nervoso e passava muito rápido e ia pro quarto dele. Aí às vezes eu batia na porta, ô, fulano, você tá bem? Tô bem, não, depois a gente conversa. Aí tá, aí foi indo. Aí ele tinha um pessoal assim perto da minha casa, eu achava que, falando, nossa, será que esse menino tá, né, indo pro lado errado aí, né? E eu imaginava uma coisa. Aí eu falei pra ele, assim, eu não quero você andando com fulano, né? Aí ele, não, eu tô andando lá com outro rapaz pra lá, tô lá no meu amigo, né? O amigo que ele tinha na época é um rapaz que era filho até de um dentista, tudo, né? Tô lá no fulano e tá bom. Aí passou-se o tempo, dali um pouco eu vi que e começou a sumir coisinhas pequenas. Sumir coisas dentro de casa. Dentro de casa. Começou a sumir as coisas dentro de casa e... Mas até então você não tinha percebido que era ele? Não, ou você chegava a perguntar para ele se tinha sido ele, se ele viu Então, ou não? como ele tinha muitos amigos, assim, ele gostava de escutar som, né? Que eles gostavam de escutar som, então eu achava que poderia ser alguém. Até que foi indo, aí... É que muitas vezes a gente também, como família, a gente acaba aqui tendo uma venda nos olhos, né, dona Célia? Porque é aquela proteção, a gente não quer enxergar muitas vezes aquilo que está colocado à nossa frente, né? E aí, Juliana, e aí? Aí foi indo até que eu descobri que ele estava usando pasta base. Que ele foi para maconha, ele foi muito rápido. Ele foi para maconha, acho que cerca de 20 dias já foi para cocaína e logo já foi para pasta base. E aí, quando chega nesse nível, infelizmente, para fazer uso, por quê? Porque isso tem um preço, tem um custo, né? Tem um custo e para você bancar tudo isso, de onde você vai tirar esses recursos e dinheiro? É onde começa a enveredar para o crime. Né? Começa a praticar pequenos furtos, pequenos delitos, e aí muitas vezes acaba chegando a assaltos, e aí acaba sendo preso, né? E é outra problemática também que a gente vai falar lá na frente. E aí, dona Célia, vamos falar um pouquinho agora mais ali dessa mulher forte que a senhora é, né? Eu fico olhando assim, fico vendo, né, como que Deus, assim, ele nos proporciona tantos desafios, né? E eu acredito que nesse decorrer da caminhada da senhora aí não está sendo fácil também não, né? Não está sendo fácil, mas também não é difícil, né? Olhando aí para o que a Mara está falando aí, é desse jeito mesmo. Quantas vezes a minha leva as coisas dentro de casa? Eu via a minha geladeira dentro do meu quarto. A senhora guardava dentro do quarto? A minha geladeira dentro do meu quarto. A minha chave é trancada. Porque cada dia eu via que estava faltando alguma coisa. Comida, por exemplo, carne, frango, caixa de leite, enfim. Tudo que tem, eles vendem? Vende não, eles
dão por R$5. Que é nas bocas, nas biqueiras que eles, né, Exatamente, né? que muitos Aí conhecem. deixa. E aí a gente vai falar, você pegou essas coisas? Eu não peguei. Você deve ter usado. E não, começa a ficar nervoso. Começa a gritar, quer gritar mais do que a gente. Sim. Só que eu digo uma coisa, minha querida. Eu sou uma pessoa boa? Sou. Mas eu já disse para ela, um dia você vai se dar mal. Você vai pegar a coisa lá fora. E você vai chorar na cama quente e lá onde eu não vou te ver. Porque daí, ó, o dela já foi para a cadeia. É porque pode subtrair Ela algo pode de ir. alguém, né? E De uma eu te pessoa digo, e você. com toda sinceridade, não vou visitar. Não vou. Não vou aluir uma paia. Sabe o que é certo, sabe o que é errado. Ah, mamãe, eu quero ajuda. Te dou ajuda. E assim, vamos falando na questão de ajuda. Quando que chegou, assim, em algum momento, assim, que a senhora notou, assim, falou assim, eu acho que, de fato, ela quer ajuda, porque conforme eu venho conversando com alguns familiares, muitos me relatam também que o dependente químico, ele usa da parte, assim, emocional, para poder, né, te fazer uma chantagem. Né? Porque ainda mais quando é mãe, é uma pessoa muito próxima, aí é a parte que começa, é chorosa, começa a ameaçar, e aí a família, né? Por isso que muitos acabam falando assim, não, agora eu não aguento mais, já é o momento, chega, porque as minhas coisas já foram todas tiradas de casa, levadas, hoje eu não tenho mais nenhuma cadeira para sentar, começa a levar outros elementos também para dentro de casa. Tem os amigos. E no caso da senhora que tem crianças ali dentro, como que é esse ambiente? Como a senhora faz para conseguir ainda preservar essas crianças ali dentro? Glória a Deus que esse ponto não acontece. Ontem chegou 3 pessoas procurando por ela lá, né? Uhum. Saí, o que foi? A fulana digo, olha, aqui é minha casa. Ela dorme aqui por um acaso. Chega às 5 horas da manhã, já se acorda, já manda acordar e já vaza. Eu não quero dentro de casa. Então ela não mora aqui em casa. E eu não quero ninguém na porta da minha casa. Você quer conversar com ela, você quer alguma coisa com ela, lá fora. Então eu preservo muito e eu não aceito. Eu não aceito. Por quê? Na minha casa é só gente civilizada que vai. Mexo com comunidade, mexo com famílias, mexo com crianças, mexo com senhoras. Então eu quero uma coisa. É por isso que eu coloquei, né, o nosso tema, droga, da euforia à destruição, porque eu acredito que se eu perguntar para todos com quem a gente vem conversando, como era antes, né, de chegada da droga na família de vocês e como é hoje. É uma mudança radical, né, não? Isso é um transtorno grande. Uma mudança assim, olha, não tem, a gente não tem nem palavra, nem tem como descrever, porque outrora era que nem elas mesmo falam, né, relatam, nós éramos felizes, nós não sabíamos que éramos felizes. Poderia faltar o arroz, poderia faltar o feijão, mas era todo mundo a mil maravilha, unido. A gente morava, sabe onde a gente morava? Tem ali a rua Rolim Moreira, nós morávamos na beira do córrego e nós éramos felizes, nós tínhamos tudo. E hoje nós moramos numa casa com 2 quartos, sala e cozinha. Nós não tem nada. Mas a senhora não tem paz, Nós né? não temos alegria. A gente não pode sentar lá fora. Eu, meus netos, eu deixo dentro de casa. Sabe quando é que eles saem para fora? Quando é para ir para a escola. Sabe quando é que eles vão brincar de bola na frente? Quando eu sento a cadeira ali na frente e eles vão brincar. Quando os policiamentos passam, eles abuzinam e eles saem. Eu digo, ô moço, perdoa aí. Não tem do que. Então, o bairro tem uma possibilidade de ter um campo de futebol, uma quadra de areia, uma pista para caminhada. Temos que ter um parque ao ar livre? Tem. Mas cadê? Descaso. Nós estamos lutando. Nós precisamos de apoio de outras comunidades. Hoje nós temos apoio do ID, né? O ID fechou parceria conosco para poder a gente conseguir, mas ainda está lá. Tudo da mesma forma. E acaba sendo uma prisão. E se vindo de esconderijo para aliciar drogas, e bandidos. lixo e inseto. Exatamente. Enquanto não ajuda nós.
Então, aí você vê, né? Muitas vezes não depende só da família. Não. Muitos falam, precisa da família, mas o poder público precisa fazer as suas vezes. Com certeza. Porque hoje, muitas crianças poderiam ter condições, né? Sonhar com um futuro melhor, desde que o mínimo, um direito básico a elas garantido acontecesse. Exatamente. Que é o Porque mínimo. é muito bonito, Betânia, é muito bonito você olhar, dizer assim, Campo Grande é bonito, mostrar o início. Vai para a periferia, vai lá para dentro dos bairros. Em cada bairro, eu vejo aqui dentro, tem parquinho, essas coisinhas, tem uma praça, uma coisa bonita. Não tem. E nós lá? No caso do meu bairro, no bairro da amiga aí, e aí? Não tem nada, é descaso. Eles não estão nem aí, poder público não estão nem aí. Eles não pensam que um dia também eles poderão ter uma família no meio. E porque passa a mesma situação que nós. Porque é isso que eu quero reforçar o que o senhor está falando, porque a droga, para vocês que nos acompanham, ela não escolhe não, viu? Cor de pele, classe social. Hoje, a cada vez, chegando muito mais cedo, de maneira precoce na vida dos nossos jovens, das nossas crianças, das famílias, muitas famílias sendo destruídas, de alto poder aquisitivo, infelizmente sendo tomada pela droga. Então, como é aquela conversa que a gente teve bem lá no início, Juliana, meu irmão, né? Não é problema só do dependente da família, é um problema social, é um problema de toda a nossa comunidade, porque é um problema de saúde pública. Muitas crianças hoje a gente pode atuar para que essas crianças não vá para o mundo das drogas, do crime, mas a gente precisa também que o poder público faça a sua parte. Fala um pouquinho, Juliana. Porque assim, a gente fala muito assim do usuário já, né, sendo usuário, mas o que a gente tem que ver é cuidar das crianças para não irem para esse caminho. Exatamente. Então é uma coisa que tem que a gente estar de cima. conseguir evitar de uma vida, né? Porque a recuperação deles é 3%. Então é mínima do mínimo a recuperação do usuário de pasta base. Então é mínima do mínimo, né? E hoje a dificuldade do acesso. Para você também, eu estava te perguntando, me fala um pouquinho, você como agente comunitário, você se depara com inúmeras realidades no bairro que você visita, nas casas. Sim. Com certeza ali você encontra também outras famílias que passam por essa problemática de ter um dependente químico. E aí, como é o procedimento? Você consegue encaminhar ele para um atendimento e para que ele possa ser internado, passar por uma desintoxicação, um acompanhamento periódico, que ele possa ter uma assistência psicológica, psiquiatra? Como que funciona isso no seu bairro? Como agente comunitária, né? Eu encaminho eles até o posto, né? Eles geralmente vão falar com o assistente social. E o assistente social, né, se for o familiar, pede um encaminhamento para o CAPS-AD, né? Porque tem o CAPS-AD, né? Sim. Então, aí o posto ali, né? A USF já coloca eles para, né? Para estar indo, já marca uma consulta, né? Tem psiquiatra também, já nas unidades de saúde, né? Tem psicólogos, né? Então, assim, mas isso assim, isso é um tipo de abordagem que o dependente tem que querer. Tem que querer, exatamente. Tem que querer. E quando ele não quer? Porque assim, é essa discussão que a gente também tem que trazer, né? A gente está conversando aqui, vocês já ouviram falar da questão da internação compulsória. Isso. Porque criminalmente o dependente químico, ele não responde. Não pode mais por ele. Ele perdeu sua identidade, ele é como se fosse uma pessoa inimputável. Exatamente. Então, como ele vai ter essa clareza para poder de fato falar, eu quero ajuda, eu vou ter força o suficiente? Muito difícil. Então, a família tem que fazer essas vezes. E aí é onde a família busca isso, esse acolhimento. Eu vejo muito hoje as comunidades terapêuticas, mas infelizmente a gente quase que não vê clínicas públicas que possa receber esse dependente químico e possa dar esse acompanhamento para a família. Não tem. Me corrija se eu estiver errada, vocês que passam por isso. Porque a senhora relatou mesmo a sua filha, né? A senhora buscou o quê? Foi a Clínica da Alma? Clínica da Alma. Do seu irmão foi Meu irmão também, Clínica da Alma. Não teve nenhuma? Não. Apesar que acho que elas têm convênio, são conveniadas algumas, né? Ficou um ano, já chegou a ficar mas um ano, não tem uma específica. E retorna. Não tem. Qual é o recurso da Clínica da Alma tem? É eles mesmos, os que estão internos, eles mesmos buscam recurso, eles próprios. Como assim o recurso eles próprios? Eles passam uma semana no canto, não tomam medicamento, é só oração, né? E depois que eles verem que o camarada já está melhor, eles colocam ele no meio da sociedade para vender saquinho,
para vender Pipoca. enfim, um meio deles se agregarem ali com a sociedade para ver se verdadeiramente eles pararam. Mas aí é onde eles se enganam. Enganam a si próprios e os próprios internos se enganam. Porque lá fora, numa esquina e em outra, eles vão encontrar. Aí acabam levando lá para dentro. Para os outros aí. Os outros que estão lá dentro. Que está firme lá dentro. Exatamente. E esse dinheiro que eles pegam, que venda desses produtos, Dá muitos podem... para a instituição, né? Que é para Pra comprar instituição. alimento, para comprar as coisas. É Mas desse jeito muitos que eles desviam e acabam que indo comprar a droga e começam a usar Exatamente. novamente. Porque eles ganham por semana, R$60 por semana. Então, eles podem comprar, que nem a minha filha que estava lá dentro, ela comprou, né? E quando eu recebia, no final de semana, tinha como pagar. E na vida da dúvida, tinha um amiguinho, entre aspas, essa daqui era boa. E aí, meu amor? E aí, como que você vai fazer? As clínicas que nós temos por aqui, em Campo Grande, Sim. pagam, ela custa R$1.800. Lá sim. Lá você toma medicamento, lá você tem isso, você tem assado, você tem frito, você tem cozido. Mas eu te pergunto, Como que você vai pagar? como que a gente vai pagar? Com que de Se recurso? nós temos criança, se nós estamos passando por uma situação que muitos estão vendo que a gente já vem com esse sufoco das drogas, como que a gente vai fazer, meu amor? Diga aqui. Diante de tudo isso, nós estamos caminhando já para o final. Poderíamos falar aqui muito mais, eu quero trazê-las num outro momento, Amém. tá? Conhecer o projeto lá da senhora, Isso, parabenizá-la, vamos aproveitar, viu? né? Aproveitar o ensejo aqui, tá? A dona Célia, ela, como eu disse, ela é presidente do Clube de Mães do Celina Jalad e ela precisa, assim, de todo tipo de doação, alimentos, roupa. É uma Calçado, comunidade bem isso. carente, calçados. Você que está nos acompanhando, nos assistindo e quiser fazer uma doação, ajudar, entre em contato, né, com a dona Célia, conosco e faça, né, esse ato de amor, de generosidade, que eu tenho certeza que vai chegar a muitas outras certeza. famílias, outras crianças. E é isso, é viver em comunidade, é se Com ajudar, certeza. né? É ter a preocupação para com o outro. Até mesmo, eu falo que assim, eu sou da segurança pública, mas quando eu chego numa ocorrência, eu procuro ver o antes de tudo aquilo ali. Por isso esse trabalho nosso de prevenção foi o que você falou, Juliana. Se a gente prevenir, evitar que essas crianças hoje, elas, né, continuem no caminho do bem, não se enverede para o mundo das drogas, amém. Para nós isso vai ser muito, muito gratificante, não é mesmo? É. E vai evitar, possivelmente, lá na frente, a questão do crime, da Isso. violência, né? A gente está no momento, eu quero, para finalizar, ouvir a opinião de vocês, vou começar por você, Juliana. Não sei se vocês estão acompanhando, mas está em discussão hoje, a nível nacional, até no Supremo Tribunal, eles estão discutindo a questão da legalização do uso de droga, né, do porte, do uso de drogas. E aí eles estão tentando, segundo lá, voto de alguns deles, estipular um percentual de gramas para poder esse usuário ter acesso. Eu quero saber se vocês são contra ou a favor, mas de antemão dizer que hoje, enquanto profissional de segurança pública, que eu vejo no dia a dia, que nós não temos condições humana nem operacional de estrutura para combater tudo isso, mesmo sendo proibido. Vocês imaginem se isso for legalizado e ser tratado de maneira assim, né, alavante. Então, eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre isso. Eu acredito que não seja uma boa ideia, né? Porque não tem como, né? Se você liberar a quantidade de miligrama ou grama, né? Meu Como Deus. que vai fazer essa fiscalização? Da aí onde que fica vai difícil. comprar isso? Vai continuar alimentando o traficante, porque para você usufruir, por mais que você vá plantar, alguém vai ter que plantar. E aí? A gente ri, mas, né, é algo sério. E a senhora, dona Célia? Bom, eu também concordo com a amiga, né? Porque o que eles estão relatando que a maconha é um medicinal, né? Que é isso aí que eles estão querendo. Muitos, hoje já deixar, se usa, né, a né? parte Ela dela. É medicinal, sim. Desde Mas é que o esteja óleo. uma De- prescrição médica, Exatamente. o percentual, um acompanhamento. Isso. Agora, Mas não para usar de maneira, Para né? usar de maneira porque Deliberada, não vão usar, né? Assim, né? Então, eu também não concordo. E, para finalizar, eu, como clube de mãe, eu quero dizer assim, que nem a nossa amiga Betânia já deixou dito, aos demais, e podem ajudar o clube de mães do Celina Jalad, eu quero dizer para vocês assim, a fome
não é só na África. A África nós temos do lado da nossa casa. Amém? Amém, isso mesmo, viu? É. Muitas vezes as pessoas falam, eu vou doar, ajudar lá fora, mas a gente não vê o nosso vizinho do nosso lado passando por necessidades. Temos que ajudar e a o gente próximo, prefere né? olhar lá na frente enquanto de se preocupar com o nosso próximo, aqui tão próximo, né? É. Então, que esse exemplo da senhora, dona Célia, possa se estender aos demais que nos acompanham. Quero agradecer imensamente a sua presença, Obrigada. a presença da Juliana, Obrigada. porque vocês deixaram um tempinho de lá da família, dos seus afazeres, para estar aqui conosco, compartilhando a sua vivência, suas histórias. E eu espero que esses exemplos possam chegar lá e tocar no coração de quem está assistindo, principalmente daqueles que exercem as suas autoridades, né, o poder público, Isso. para que de fato tenham um olhar, né, mais sensível para as regiões mais afastadas aqui de Campo Grande, para que tenham um olhar com relação a políticas públicas de proteção, de cuidado, prevenção às drogas, de combate, porque eu tenho certeza que muitas famílias vão agradecer. Com certeza. Né? Porque a gente... E outra, que nem a nossa amiga aqui, só complementando, ela falou do conselho. Verdadeiramente, o conselho poderia ajudar e não prejudicar nós mais ainda. Porque leva as crianças sofrem e a família sofre. E daí outras pessoas que vão pegar? Vai ter o carinho, o mesmo amor que nós temos? Então o conselho deveria ver esse lado. Quer ajudar? Ajude de outra forma. Não tirando da família, levando para fora. Isso aí já é tema para uma próxima discussão, Isso, né? vamos Já aqui. está convidadas. Então, muito obrigada. Finalizo por aqui o nosso podcast Vozes do MS. Aproveita aí, dá um joinha, curte o nosso trabalho, compartilhe para que mais pessoas conheçam também um pouco mais, né, das nossas ações. Nós estamos aqui à disposição. Vão com Deus. Muito obrigada, meninas. E espero que toque no coração de muitos que nos acompanham, que sirva até mesmo como alerta. Alerta para muitas famílias e para muitos jovens que ainda têm aquela falsa ilusão que a droga é algo que ele consegue controlar, que não causa nenhum dano, né? Que não traz nenhuma consequência danosa para toda a família. Isso é uma ilusão. E com o relato delas aqui mesmo, comprovando para vocês que, infelizmente, quando a droga chega, ela destrói sonhos, ela destrói, né, possibilidades de Destrói sucesso, tudo. destrói De toda a tudo. família. Falar a vida dele é destruída. E da familiar também, né? E a da família também. E da família também. Então, muito obrigada, fiquem com Deus. Esse foi o nosso primeiro episódio, Drogas da Euforia à Destruição. Acompanhe aí o segundo e o terceiro episódio. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Que Deus nos abençoe. Até mais.